Às vezes, sonhamos em ser outra pessoa, mais bonitos, perfeitos, impecáveis. Mas o que acontece quando esse sonho se torna uma obsessão? Quando rostos que um dia encantaram milhões se transformam em máscaras por meio de inúmeras cirurgias, atrás das quais mal se consegue reconhecer uma pessoa? Esta não é uma história comum sobre fama e beleza. É uma jornada através do glamour, da dor e do alto preço da transformação. 7 personalidades conhecidas que um dia foram ícones, mas cujos rostos foram alterados para sempre pelo bisturi. De Hollywood à Europa, dos holofotes às manchetes, suas histórias são tão fascinantes quanto chocantes. Fique ligado, pois algumas verdades são mais difíceis de suportar do que qualquer cicatriz. 1. Mickey Rourke. Mickey Rourke. Um nome que nos anos 80 representava paixão, rebeldia e masculinidade indomável. Com seu olhar intenso e voz rouca, ele se tornou o ídolo de uma geração inteira. Filmes como 9-1-2 Semanas de Amor ou Coração Satânico fizeram dele o epítome de um anti-herói perigosamente sedutor. Ele não era um ator que atuava, ele vivia cada papel cheio de fervor e mistério. Mas no auge de sua fama, ele escolheu um caminho arriscado: o ringue de boxe. As lutas que travou lá deixaram marcas que nenhuma maquiagem poderia esconder. Seu rosto, outrora o capital de sua carreira, era quase irreconhecível após os golpes. Na esperança de cura, ele confiou em cirurgiões, mas as operações pioraram tudo. A ex-estrela de Hollywood de repente se tornou o símbolo de uma cirurgia plástica mal feita, mal escalado, quase esquecido. Mas Mickey nunca desistiu. Com o lutador, ele conseguiu um retorno triunfante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Seu rosto mudou, mas sua alma, seu espírito de luta, esses permaneceram indestrutíveis. 2. Lil' Kim. Lil' Kim nunca foi apenas uma rapper, ela foi uma revolução. Com letras afiadas, estilo provocante e uma presença que dominava qualquer palco, ela conquistou seu lugar em um mundo dominado por homens. Ela era crua, real, inconfundível, a Queen Bee do hip hop. Mas enquanto sua fama crescia, seu rosto também começou a mudar. Nariz, cor da pele, proporções, tudo foi gradualmente reformulado, até que os críticos mal reconheciam a mulher que um dia abalou a cena. O público foi implacável. Alguns falavam de auto-ódio, outros de adaptação a um sistema que nunca realmente aceitou mulheres negras. Lil' Kim falou abertamente sobre suas operações e sobre a pressão que a levou a isso. "Vocês não entendem", ela disse. "Vocês não se parecem comigo." Por trás dessas palavras havia uma vida inteira de preconceito e dor. Hoje ela ainda polariza. Para alguns, um exemplo trágico. Para outros, uma lutadora que determinou sua própria identidade. Mas não importa como se veja. Lil' Kim deixou marcas que são mais profundas do que qualquer cicatriz. 3. Tara Reid. Tara Reid era outrora o raio de sol de Hollywood, a loira alegre que iluminava telas inteiras com seu sorriso. Filmes como American Pie a tornaram um ícone de uma geração, a mulher dos sonhos de inúmeros adolescentes. Seu sucesso parecia ilimitado, até que a pressão da indústria a alcançou. Para atender às expectativas do mundo do cinema, Tara buscou ajuda na cirurgia plástica. O que começou como pequenas intervenções, rapidamente se transformou em um pesadelo. Uma lipoaspiração mal feita, pele irregular, implantes de mama assimétricos. De repente o assunto não era mais seu talento, mas sua aparência alterada. A mídia se lançou impiedosamente sobre seus erros. Paparazzi aumentaram cada cicatriz, manchetes a ridicularizaram e as ofertas de trabalho desapareceram. De celebrada estrela, ela se tornou um prato cheio para o escárnio e a zombaria. Mas Tara não desistiu. Ela riu das piadas, falou abertamente sobre seu passado e permaneceu diante das câmeras, mesmo quando estas eram cruéis. Hoje sua carreira pode não ser tão brilhante quanto antes, mas sua força para seguir em frente é um brilho que nenhuma operação ou escândalo pode apagar. 4. Lin May. Nos anos 1970, Lin May era uma lenda no México, dançarina, atriz, rainha da noite. Com olhos brilhantes, um corpo cheio de energia e um carisma que eletrizava qualquer palco, ela cativava seu público. Ela era pura sensualidade, um ícone do cabaré, inesquecível e celebrada. Mas, como muitas vezes no show business, o tempo se tornou seu maior adversário.
A pressão para permanecer eternamente jovem e desejável pesava muito sobre ela. Lin Mei recorreu à cirurgia plástica, a princípio com cautela, depois cada vez mais radicalmente. Com o tempo, seu rosto mudou tanto que até mesmo fãs leais mal reconheciam a mulher que antes atraía todos os olhares. Maçãs do rosto elevadas, pele esticada, uma expressão que parecia mais máscara do que humana. As críticas eram duras, as manchetes zombeteiras, mas Lin Mei não se retraiu. Apesar de tudo, ela continuou no palco, dançando, atuando, vivendo sua vida. Por trás da fachada alterada, escondia-se uma força de aço, uma mulher que se recusava a desaparecer silenciosamente. Sua história não é apenas um aviso, mas também um testemunho da vontade de sobreviver em um mundo que mede as mulheres impiedosamente por sua aparência. 5. Amanda Aola. Amanda Aola não apenas sonhava em parecer uma Barbie, ela queria ser uma Barbie viva, não apenas com roupas cor-de-rosa e cabelo impecável, mas moldada nos mínimos detalhes por intervenções cirúrgicas, várias cirurgias de mama, inúmeros preenchimentos, todas as correções imagináveis. Seu corpo se tornou uma tela para sua fantasia. No Instagram, ela parecia a personificação de um mundo de bonecas, perfeitamente encenada, admirada por milhares de seguidores, mas por trás do brilho espreitava o perigo. Durante uma operação, Amanda sofreu uma grave complicação com a anestesia, um momento que quase lhe custou a vida. Para muitos, isso teria sido um sinal de alerta, mas Amanda viu nisso apenas um tropeço no caminho para seu sonho. Ainda no leito do hospital, ela postou fotos, sorriu com lábios inchados para a câmera e escreveu: "Ainda viva e ainda fabulosa." Sua história se move em uma linha tênue entre a autorrealização e a obsessão. Se a admiramos ou balançamos a cabeça, Amanda Aola mostra o quão longe as pessoas vão para alcançar seu ideal de beleza, mesmo que o preço possa ser a própria vida. 6. Martina Big. Martina Big foi outrora uma comissária de bordo alemã, discreta, amigável, uma vida como muitas outras. Mas nela cresceu um desejo por uma mudança radical que a levou às manchetes. Ela se transformou passo a passo, não apenas externamente, mas também em sua identidade. Com injeções de bronzeamento extremas e intervenções cirúrgicas, ela mudou a pele, o cabelo, os olhos, até que ela se autodenominou uma mulher negra. Seu caminho a levou até mesmo ao Quênia, onde ela teve sua nova origem, confirmada por meio de uma cerimônia. As reações foram violentas. Enquanto alguns viam sua transformação como uma expressão de autodeterminação, outros a condenaram como uma forma grotesca de apropriação cultural. Martina mesma falou de empoderamento, de ter encontrado seu verdadeiro eu, mas por trás da fascinação e da crítica, há uma questão mais profunda. A identidade pode ser operada, ou trata-se aqui de um doloroso reflexo de nossa sociedade, que está constantemente se reinventando e, no entanto, esquece seus limites? Martina Big permanece uma das figuras mais controversas desta lista. Sua história oscila entre uma bizarra busca por si mesma e uma provocadora crítica social. 7. Vanilla Shamu. Vanilla Shamu, uma modelo japonesa, teve desde a infância um sonho incomum. Ela queria se tornar uma boneca de porcelana viva. Pele impecável, grandes olhos vítreos, traços perfeitos, uma imagem que não se encontra em nenhum espelho deste mundo, mas apenas na fantasia. Mais de 30 operações ela se submeteu. Aumento dos olhos, modelagem do queixo, aumento dos seios, clareamento da pele. Cada intervenção a aproximava de um ideal que na verdade nunca existiu. Por um curto período, ela fascinou a mídia, que a celebrava como uma figura de conto de fadas viva. Mas a admiração rapidamente se transformou em ceticismo. Muitos a viam menos como uma boneca e mais como uma caricatura, uma mistura distorcida de sonhos de Photoshop e realidade cirúrgica. Por trás dos vestidos de renda e da maquiagem impecável, estava uma jovem que tentava desesperadamente se encontrar, tornando-se alguém completamente diferente. O preço foi alto, não apenas em dinheiro, mas também na perda de seu eu original. A história de Vanilla Shamu não é um conto de fadas, mas uma tragédia silenciosa, a prova de que a fuga para a perfeição artificial muitas vezes leva à perda do próprio rosto, do próprio ser, para sempre. 7 rostos, 7 histórias, e ainda assim todos carregam a mesma dor.
A luta contra a imagem no espelho. O que começou como uma busca por beleza, para muitos se transformou em um ciclo interminável de operações, críticas e a perda do próprio eu. Mickey Rourke, Lil Kim, Tara Reid, Lin May, Amanda Aola, Martina Big e Vanilla Shamu. Cada uma delas nos lembra o quão frágil pode ser o caminho entre a autorrealização e a autodestruição. No final resta uma pergunta: o que é a verdadeira beleza? Reside ela em traços impecáveis, moldados pelo bisturi, ou na coragem de se mostrar com todas as cicatrizes, todos os defeitos e toda a humanidade? Talvez a resposta esteja em sua força para seguir em frente apesar da dor e do escárnio. E talvez a maior lição que podemos aprender com essas histórias seja que nenhuma intervenção, nenhum filtro e nenhum aplauso jamais poderá substituir o que cresce dentro de nós: verdadeira dignidade e verdadeira autoestima.